e instituições médicas do estado se posicionaram sobre a recomendação do Ministério Público em colocar médicos residentes para atuarem nas UTIs de pacientes com Covid-19. Presidentes do Conselho Regional de Medicina, Robson Machado, e do Sindicato dos Médicos, Flávia Lenze, estão reticentes com a recomendação do Ministério Público de Rondônia. Por isso, tornaram pública ontem suas declarações sobre a intenção do MP para que os médicos residentes, que são servidores do estado de Rondônia e trabalham 4 horas por dia, possam realizar atendimento. O Cremero não é contra nem a favor. Não. Nem o Cremero nem o Cimero são contra nem a favor. O que nós queremos é uma medicina que a medicina oferecida para a população seja uma medicina de qualidade. Nós não estamos, dessa maneira, oferecendo medicina de qualidade. Os representantes do Conselho e Sindicato dos Médicos explicaram que a preocupação é colocar médicos residentes nas UTIs de Covid sem experiência nesse tratamento e na lida com a UTI, sem um médico experiente na supervisão. Ainda durante a coletiva, a médica a doutora Flávia Lenze, que é a presidente do Cimero, citou que foi feita uma proposta desde o ano passado ao governo do estado de Rondônia para a criação de um centro Covid, que já vem dando certo em várias cidades do Brasil. Aí sim, segundo ela, com esse centro Covid aqui em Porto Velho, os médicos residentes atuarão, mas sob a supervisão de um médico mais experiente em UTI. Isso teria centralizado o atendimento Covid. Não precisava ficar um pouco lá na Zona Leste, outro pouco na Zona Sul, outro pouco aqui no Regina Passes. A centralização teria facilitado. E isso ainda pode ser feito. A gente ainda pode pegar a FATEC, as instalações lá, ainda pode pegar o Oswaldo Cruz, centralizar isso tudo, o que vai reduzir a necessidade de RH, de pessoal para trabalhar. São cerca de 140 médicos residentes. Se o governo do estado aceitar a recomendação do MP, as unidades de saúde abririam mais leitos que atualmente estão com 100% de sua capacidade. Nesses leitos a gente pode sim, como você perguntou, usar os médicos residentes, que eles trabalhem lá, mas nós dependemos dos preceptores, dos especialistas estarem junto com eles, porque a portaria do MEC que libera os residentes, os médicos residentes para trabalharem, ela exige que, apesar deles já serem médicos, a portaria do MEC exige que ele esteja com seu professor, com seu preceptor, que é um especialista junto. Então ontem tivemos uma reunião muito bacana com os preceptores, né, e vários deles, alguns deles, aceitaram nos ajudar nessa empreitada para salvar vidas no estado de Rondônia e já estamos montando escalas, tanto no CERO, quanto na AME, quanto no CEMETRON, com esses médicos residentes e alguns dos preceptores que aceitaram nos ajudar e salvar mais vidas em Rondônia. Olha, é fantástico tudo isso. Melhor dizendo, espetacular tudo isso, né? Agora, é bom a gente não perder de vista que, além de nós buscarmos essa solução e essa saída, porque nós temos muita gente doente hoje, que precisa hoje de atendimento, que precisa hoje de uma UTI, que precisa hoje de um respirador, e temos muita gente na fila. Então, é preciso que nós aumentemos a capacidade de atendimento dessas pessoas que estão doentes e que amanhã teremos mais, e depois de amanhã mais, e por aí vai. Agora, se nós não trabalharmos lá no começo da doença, para evitar que essas pessoas cheguem a esse estágio de precisar de uma UTI, nós vamos só aumentar o caos que nós estamos vivendo, porque não fizemos lá atrás o dever de casa. Esse é o grande problema. Nós estamos a cada dia aumentando o número de pessoas que precisam de UTI e o pior, fechando alguns leitos de UTI porque não tem profissionais, que não é um problema só de Rondônia, não. Acabei de assistir no Jornal da Record o governador de Minas Gerais dando uma entrevista assim, quase que resignado,
porque não tem mais condições de abrir leitos de UTI, porque não tem médicos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então o problema não é só com a gente. Se eles estão fazendo a lição de casa, eu não sei. Eu estou muito preocupado com a gente aqui. Cada um, nessa hora, que trate de si, que trate do seu estado, da sua cidade, do seu vizinho, do seu parente, de si próprio, coisa que as pessoas, muitas, não estão fazendo. Estão se expondo ao vírus, estamos aglomerando. E aí o Estado não tem capacidade para aguentar tudo isso. E aí o Estado é vítima, é bom que se diga. Mas é preciso que os municípios façam a sua parte, o primeiro socorro. E essa ideia que fala aí a doutora Flávia Lenze, que aliás doutora Flávia Lenze, presidente do Sindicato dos Médicos, ela é contra o lockdown e ela é a favor do tratamento no início da doença. Eu não vou falar precoce não, porque senão aí os bolsonaristas e antibolsonaristas vão se engafinhar. E eu estou me lixando para essa política podre que nós temos nesse país hoje, que está matando gente. Então, a doutora Flávia Lenze, ela é favorável ao tratamento nos primeiros sintomas, logo nos primeiros sintomas. Então, quando ela fala sobre um centro de referência para tratamento de Covid, facilita porque foi o que disse a doutora Raíssa Soares. Quando o paciente vai lá hoje, no primeiro dia do sintoma, ele já vai ter o prontuário dele lá. Se ele voltar daqui a 2 dias, um outro médico vai atendê-lo, mas o prontuário dele continua lá. E o médico que vai tratá-lo sabe a evolução da doença, porque está tudo no prontuário. E essa é a importância de nós termos um centro, um local de referência do Covid. Muda o médico, mas as informações todas estão ali. Os medicamentos que foram ministrados, os sintomas naquele dia anterior em que o paciente esteve lá. Enfim, tem uma série de situações que vai facilitar, que é a primeira coisa que a doutora Raíssa falou na entrevista dela aqui para nós, foi isso. E que agora está sendo trazido aí como uma ideia. Mas as pessoas têm que abraçar isso. Não adianta ficar secretário de saúde para um lado, prefeitos para outro lado, secretários municipais de saúde para o outro lado, governador para o outro lado. Não adianta nada disso. Tem que se unir na dor agora para salvar vidas. Dane-se as eleições, dane-se a política, dane-se os partidos políticos. O que vale agora é vida. E como eu disse, a palavra de ordem agora não é abrir e fechar comércio. Até porque não adianta fechar comércio. A palavra de ordem agora é tratamento nos primeiros sintomas. Porque, vou repetir, essa situação vai ficar tão caótica, que vai chegar o dia em que os empresários vão para a rua pedir para o governador fechar o comércio. De tanta morte que vai acontecer nesse estado, por falta de uma política decente, abraçada pelas nossas autoridades dos municípios, que tem que dar os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, e estão fazendo de uma forma muito frágil, muito branda e muito pouco que resolva efetivamente o problema. Muito pouco eficaz, muito pouco eficiente. Me desculpem, mas eu estou falando de vidas. Quem fala de UTI fala de morte. E eu não quero falar de mortes. Eu quero falar de vidas.